Boa noite. Boa noite. Então, senhor Jack Sangrento, licença. Estou aqui com sua avaliação no áudio de desempenho. O senhor está pronto? Eu nasci pronto. Aqui diz que, mesmo tendo a oportunidade de matar o herói, que estava desarmado na sua frente, você preferiu colocá-lo em um calabouço cercado de tubarões e aranhas venenosas, guarnecido por 2 soldados de inteligência duvidosa. Confere? Acho que sim. Ok. Aqui também diz que, antes de prendê-lo, você ainda teria revelado cada detalhe do seu plano maligno. Acho que posso ter feito isso também. Entendi. Parabéns. Obrigado. Você foi promovido. Você vai virar chefão de fase. Se continuar assim, quem sabe você pode até chegar e virar um dos nossos top 5 melhores vilões. Bem-vindo a mais um episódio de Split Players. Eu sou o Peregrino. Eu sou o Suburbano e hoje é o top 5 melhores vilões dos games. Um adeno, antes de tudo. Cara, usar essa máscara não dá pra ver porra nenhuma. Fica igual o Batman do filme dos anos 80, assim, ó. Tô me sentindo aquele maluquinho do cara do Naruto que metia cheio de inseto. Uhum. Caraca, heróis, Mas ele não é vilão. não usem esse tipo de máscara. E já Vilões. começando falando dos vilões. Assim, o vilão, isso muita gente esquece em jogo, em filme e um monte de coisa. O vilão, ele é basicamente o personagem principal da história. Porque imagina se o vilão não existisse. O herói não ia fazer nada. Porque quem dá o problema é o vilão. Então é a história dele tentando alguma coisa e tem alguém atrapalhando. Esse alguém é o herói. Entendeu? Realmente sim. Mas quem dá a motivação real de toda a história acontecer e de como a história acontece é o vilão. Sim. Então se você faz um vilão merda, a sua história e seu jogo é um merda. Pense nisso. Se não tem um vilão antagonista à altura, a história fica horrível. Isso a gente vê em vários filmes. Então, tipo, só essa dica aí, fica aí. Aqui tem cultura. A gente tem 2 menções honrosas pra fazer. menções honrosas, né? Que são de jogos bem clássicos. Mas esses são, acho que, não sei se dá pra dizer que são ao concurso, né? Não é nem isso. É porque o objetivo deles em si não é lá grandes coisas. Entendeu? Mas eles estão sempre presentes e persistentes eles são. É aqueles papéis fundamentais que tem nos jogos, né? Alguém que tá ali pra preencher esse papel de antagonista e tem um grande carisma, né? A gente tá falando do Robotnik, do Sonic, né? Eu acho que o único objetivo dele é pegar o Sonic. Não, na verdade o objetivo dele é pegar os cristais do caos e transformar todos os seres vivos em robôs. Nossa. Por Assim, isso você solta os bichinhos. tem motivação, é um grande vilão, mas não tá no só filme 5. A segunda menção honrosa é O Bowser. O Copa. Na nossa época era Copa, não era Bowser. que é a tartaruga gigante, que não É é um dragão, na verdade, né? mutante. Ele é um dragão. Todo mundo acha que ele é tartaruga. É porque tem casco, né? Ele é um tipo de E dragão. porque ele tem mini tartaruga. Ou são mini dragões? Não sei. Nunca saberemos a verdade. O objetivo dele é o quê? Pegar a princesa? Eu acho que Ele gosta dela? Não Ele- correspondido. E ele quer pegar ela sem consentimento, é isso? Ou tem consentimento? Porque toda hora ele consegue. Será que o Mario, que é o cara que atrapalha o relacionamento deles? Tem chance. Pode ser. Fica aí, ó. A dica. Vamos começar então lá com o nosso quinto lugar do top 5 melhores vilões. Quinto lugar do top 5, Nemesis. Nemesis é um grande vilão, clássico. Né? Ele apareceu primeiro no Resident Evil 3. Fala. Olha, Então. eu sei o que você quer falar. Pois é. Por mim, o Nemesis não entrava na lista. Mas a gente botou ele, pelo menos da minha parte, pra ele representar esse tipo de vilão específico. Que é o quê? Ele não tem um objetivo específico a não ser matar o herói. Sabe? Ele é só o cara persistente que fica casado. Ele é o Robotnik do Ele tem uma negócio missão que bem entrou aqui. específica. O que o Nemesis é? Ele é uma evolução de um zumbi clássico da série que se chama Tyrant. Né? Não, são os chefes, né? Os zumbis são humanoides chefes, né? Os mais fortes, mais evoluídos. Só que eles não são inteligentes. Aí criaram um parasita pra pegar esses Tyrants e desenvolver um cérebro dentro dele. E se tornar inteligente, não inteligente genial, mas ele é capaz de seguir ordens e superar obstáculos, né? Então, o que fizeram? No Resident Evil 3, que foi a primeira participação dele, soltaram na cidade de Raccoon City pra basicamente Matar os Stars. matar os Stars, que era a equipe, né, da Jill Valentine, do
Carlos também, acho, não era? E aí ele fica seguindo eles tentando matar. Mas assim, todo mundo entrava no cagaço foda quando o Nemesis aparecia, ou dava a musiquinha e você tinha que sair correndo loucamente. E a presença dele, acho que é a presença que um vilão tem que ter. Que é basicamente, quando ele tá em cena, você sente o perigo. Ele merece um lugar no top 5, eu acho que basicamente por causa disso. Você sente a presença dele, você sente aquele perigo, a música muda, fica pesado, você já sente que alguma coisa merda vai acontecer. Ele tá representando esse tipo de vilão, que tem também no Silent Hill, aquele cabeça de pirâmide lá, que é a mesma coisa, ele aparece, sabe que fudeu de vez e aí você sai correndo. Agora, quarto lugar. Em quarto lugar, a gente tem o Sephiroth. Sephiroth, que é do Final Fantasy VII, né? Que pra muita gente é o melhor Final Fantasy, que pra gente não a gente é. já falou aqui em outros top 5, em outras conversas. Que não é, a gente pra acha mim, o 8. O 8. Porém, o Sephiroth, com certeza, é o vilão mais famoso do Final Fantasy. Sim. O que é o Sephiroth? O mundo de Final... Quem não conhece a história do Final Fantasy VII, é basicamente se a Light ou a Eletropaulo, tá? Aqui em São Paulo é Eletropaulo. Peraí, até. Só... Acho que ia ser muito legal se cada instituição dessa que presta serviço se chamasse dessa forma, né? Tipo assim, tem a Eletropaulo, aí no Rio tem a Cidade de Água, ia ser o José Aquário. Não, tinha que ser Água Zé, porque Água tem que Zé seguir boa. o padrão. A empresa de gás ia ser Gás Hélio, porque, porra... Fica a dica aí pro governo, entendeu? Vai, pode continuar. Como se a Eletropaulo fosse o partido nazista e eles têm uma SS, que é tipo uns soldados de elite que calam a oposição. Eles não, obviamente, não é uma empresa elétrica, né? É uma empresa de energia, só que a energia que tem é a Life Screen, que é tipo a energia do mundo. E eles sugam isso pra alimentar a força do negócio ou destruir o mundo. Não faz sentido nenhum. Mas a gente faz isso hoje em dia e também não faz sentido não. Nem tudo precisa fazer sentido, né? O Sephiroth era um guarda de elite, ou fodão, melancólico, como todo personagem japonês é. Só que ele descobre que ele é um experimento, na verdade. Ele achava que a mãe dele, com um nome muito legal, Lucrécia, o nome da mãe dele. Todo mundo tem um nome maneiro, mas a mãe dele se chama Lucrécia. Desculpe se sua mãe se chama Lucrécia. Desculpa, quem tem que pedir desculpa pra ela, na verdade, é a mãe dela. Ele descobre que ele é um experimento de um ser alienígena que caiu aqui, eles testaram a biologia pra criar, tipo, uns soldados fodões, que deu certo, inclusive, e virou ele. E aí ele ficou maluco com essa parada, decidiu destruir tudo, ficou com ódio da porra toda, queria destruir tudo, invocou um meteoro gigante pra poder bater na Terra, aí liberar a parada lá do Guardião da Terra, Lifestream e cacete, e virar um deus. Essa é a motivação dele. Assim, virar um deus... virar um deus é sempre uma motivação legal. Todo mundo quer, né? Todo mundo, eu acho que ia querer. O negócio é como você faz isso. Ele é super icônico, o visual dele é muito maneiro. Acho que uma das coisas mais aclamadas, ele marca bastante esse visual do Final Fantasy, né? Sim. Que é arma grande, sim, posição, aquele cabelo de personagem japonês. Sim, ele usa a espada Masamune, que só ele conseguiu usar com aquela destreza, porque ela é gigantesca. E quem não viu, tem uma animação do Final Fantasy VII, que é Adventure. Eu vi. Que, cara, iradíssima essa animação. A gente já comentou aqui, né? Final Fantasy foi sempre um exemplo do que fazer em CGI, né? Que é a computação gráfica. Agora eu particularmente... Mas isso é um longa. Animações, tanto do League of Legends quanto do Overwatch. Não. Agora, naquela época era Final Fantasy. E eles fizeram um longa. Não é um Final Fantasy ruim lá, o primeiro não. É Advent Children, que é do Final Fantasy VII, com o Cláudio e tal. Tem a luta dele, você acha na internet, a luta dos dois, muito irada. Bota lá, Sephiroth vs Cloud e Advent Children do Final Fantasy VII. Muito foda, procura. Agora vamos pro nosso terceiro lugar. Quer ser meu herói? Se inscreve aí. Terceiro lugar, Caim, da saga... Começou matando Abel. É esse logo mesmo. nos primórdios. Virou vampiro. Não, isso é a história do Vampiro à Máscara. Porém, ele também é vampiro e se chama Caim. Então alguém puxou alguma coisa de algum lugar aí. Ele é da saga de história Legacy of Cain. Começou no Blood Woman, não sei falar, Woman, de profecia. Então, começou ali onde ele era o protagonista, só que já começou meio errado, porque ele morreu, ele era um aristocrata nobre e tal, foi assassinado, fez o pacto com o capeta falou, quer voltar a matar todo mundo? Ele falou, é nóis. Voltou, só que voltou como vampiro. Aí ele matou todo mundo, se alimentava de sangue. Aí ele descobre que o mundo onde ele vivia estava corrompido pelos pilares lá, que é tipo pilar da sabedoria, pilar não sei o que lá, pilar da esperança, uma porra dessa. E aí ele descobre que pra ele liberar, ele tem que destruir os pilares e os guardiões do pilar. Ele vai lá, mata todo mundo, só que ele descobre que o último guardião é ele. E ele teria que se sacrificar pra poder salvar o mundo. E aí ele não se sacrifica.
Aí ele fala, então, eu acho que se eu assumir o poder de tudo e virar o imperador da porra toda, eu resolvo isso. Acho que ele ia fazer isso no final. E onde entra Soul River na Então, continuando a história, ele domina, ele cria tipo uns filhos dele que são vampiros também. Esses filhos eram caçadores de vampiros, ele mata todo mundo, ressuscita todo mundo como vampiro, como filho dele, faz todo mundo esquecer de tudo, obviamente, né? Então fica uma grande ironia que os caçadores de vampiros de uma época agora são os vampiros da outra, entendeu? No Soul River, você não joga com ele, e aí sim ele é o vilão da história. No Soul River você joga com Raziel, era um dos caçadores, né? E é o preferido dele. Só que acontece, os vampiros evoluem com o tempo. E ele era sempre o primeiro a evoluir, tipo décadas, séculos depois, os outros evoluíam. Raziel evolui primeiro que ele, cria asas. E aí é a abertura do jogo, que é muito maneira, procurei. Mas ele vem assim, ele olha, né? O Raziel mostra a asa pra ele olha meio... dá a volta, só que aí quando ele dá a volta, ele toca na asa assim e arranca as asas dele, os ossos da asa, com a mão, ordena os guardas, que são os irmãos do Raziel, pegar ele e jogar numa tormenta de água. E a água é tipo o sol pra vampiro nessa parada, que queima. E a parada é infinita, é uma queda infinita, que ele vai ficar caindo infinitamente, queimando em agonia eterna. Só porque ele evoluiu primeiro que ele, sabe qual é? E aí, tipo... Inveja. Exatamente. E aí a história é essa. No final do jogo, porque assim, é o Blood Human, Soul River 2, Blood Human 2 e o Soul River Defiance, que você joga com os dois. E aí no final de tudo, ele meio que se redime porque ele vê que ele não conseguiu dar jeito no mundo, o mundo ficou uma merda maior ainda por causa dele. Imagina. Pois é. Aí ele tenta voltar no tempo, resolver isso e acaba, não ele resolvendo, mas ele olhando consegue e pensando. voltar no tempo? Volta. Ele é fodão mesmo, então. Ele tem uma parada caótica lá. A história é muito maneira, procura a história do jogo inteiro que é bem maneira. Mas assim, ele é um vilão foda, tipo, porque ele vai ficando. Ele é inteligente, estrategista, sabe? Todo jogo você tá fazendo negócio e meio que o plano dele era que você fizesse aquilo. Entendeu? Então ele tá contando com você que você consiga as paradas. Ele é o bichão mesmo. E ele é um vilão foda pra caramba, tipo, até em uma presença. série que podia continuar, né? Exato. Pô, eu acho. O pessoal pede, os fãs, assim, pedem, porque Parou foi a no história era muito PlayStation foda. 2, né? PlayStation 2. Procura a história, é muito foda, assim. Caim, quarto lugar aí do... Não, terceiro lugar, tipo, não caiu, não. Terceiro lugar do nosso top. Agora, segundo lugar. Então, no segundo lugar a gente vai ter o primeiro vilão transgênero Da história dos games. da história dos games. A gente Pode tá falando... a história. Você Então, é o nosso contador de história oficial. A gente tá falando do Bison. O Bison, né? Tem gente que chama de Bison. Cara, essa pessoa tem que morrer. Bison. Street Fighter. É, do Street Fighter. Ele apareceu primeiro no Street Fighter 2. O desenho do Street Fighter, ele passava sempre aos domingos. Né? Eu faltava à igreja só pra ver o desenho. Tá vendo? Você e o desenho. E por que ele é um vilão transgênero, né? Aí a gente tava pesquisando sobre ele, e a missão do Bison, que ele falava pra todo mundo, pelo menos, era que ele queria aumentar o Psycho Power dele. Só que ele descobre uma hora que o poder pode crescer muito e o corpo dele não vai aguentar. Aí o que ele faz? Ele manda fazer um corpo novo pra ele. E aí, sabe quem é esse corpo? A Camille. Então, tipo, o Bison chegou e falou: então, pega a minha elite de assassinas, porque ele tinha uma elite de assassinas. Tá vendo aquela lourinha ali de maiô? Eu quero ser ela. Ele ficava no quarto fantasiando. Será que o... Caraca, será que o Bison... Não, olha só, será que o Bison, na intimidade dele, quando ele dava a ordem, todo mundo ria, assim, aí todo mundo matava todo mundo, ele ia pro quarto dele pra dormir, aí ele botava um maiôzinho e um capzinho e ficava no espelho fazendo os movimentos da Camille? Caraca, eu acho que sim. Não, pra falar a verdade, eu acho que foi tudo um problema de briefing. Ele deve ter chegado pros pesquisadores dele e falado assim, é o seguinte, eu quero que vocês façam aí o corpo mais poderoso que vai ter vantagem contra qualquer outro lutador que eu pegar. Aí tipo, o cara falou assim... Bota uma mulher de maiô. Maiô não. Um maiô enfiado. Isso já garante a vantagem dele dar o primeiro golpe. Não, isso é certeza. Cara ali... Isso é certeza, vantagem estratégica, certeza. Entendeu? É isso quando o pessoal fala, não entendo essas armadurazinhas pequenas que mostra tudo. É isso, cara. O homem é idiota. Aí o homem fica, caraca, mas morreu. Entendeu? É isso, faz sentido. Os pesquisadores ali acertaram isso. Pois é. E aí, pra piorar, tem uma hora que o Bison realmente é destruído, e aí o que ele faz? Ele incorpora a Rose. Então, tipo, não. Eu acho que ele sempre quis ser uma mulher. Ele queria ser uma mulher. E assim, o Bison, ele é foda por quê? Além da luta dele com o gênero. Porque a gente já destruiu o vilão que tá no segundo lugar. Então, quem é o vilão agora? Que ele merece quem é o vilão agora? Lugar? O Bison, ele tem uma organização militar, meio paramilitar, lá de mercenários, chamada Shadaloo. E isso você vê muito no desenho, né?
Então ele não é só um cara que tá fazendo um torneio de luta igual os vilões de The King, essas coisas assim. Ele realmente é Um vilão. É um vilão. Ele tem uma organização criminosa que tá fazendo isso, tá articulando. Ele vai atrás do Ryu pra poder pegar o poder dele e usar ele, do Ken. Então assim, tem toda uma história que ele tá fazendo ali, uma parada que ele tá fazendo, Ele por tem uma trás dos motivação, panos, tem uma né? história. Ele é Sim. um cara sem escrúpulos, Sim, sim. né? Porque ele usa pessoas, ele não tá nem aí pra matar, Inclusive- pra tomar o corpo de alguém, seja lá o critério que ele use. Inclusive, o Psycho Power, pra você dominar completamente, você tem que abrir mão de todo o seu lado bom. Porque Psycho Entendeu? em inglês ele também soa como algo de psicopata, né? Mas eu acho que o Psycho dele é psíquico, né? Eu acho que Pode ser os dois aí, com aquela risada assim, Psicopata Porque ele tem psíquico. problema na cara, tem que ele fica assim, ele deve ter botado Botox tentando já, inicialmente, fazer a mudança de Aí viu que gênero dele. era mais prático, né? Pois é. E aí, você vê ele, inclusive no desenho, quem não viu esse desenho, procura. No Psycho Power ninguém toca nele. O Gaio vai dar o golpe nele, ele só esquiva com o teleporte, depois só toca nele, ele voa e acaba. E é uma das cenas mais maneiras, alguma das cenas maneiras do Bison, é que o Gaio tá todo caído na árvore, todo ferrado depois de um golpe que ele deu. Aí ele vai pegar ele pra finalizar, só que antes de pegar ele faz assim, aí ele ri, fecha a mão, dá as costas pra ele e vai embora rindo. Tipo, você não é nada, sabe? Não merece nem eu te matar. Então, mas e o Gaio fica muito puto, cara. Qual a situação que não faz o melhor vilão se não essa? De ter o poder nas mãos, o herói nas mãos e entregar o jogo de bobeira. Pois é, né? Ele tá aí. Ele ia ser promovido também. Ele ia ser promovido. Mas ele foi promovido. Tanto que ele é o vilão chefão, porque ele já passou por essa parte, entendeu? Mas essa parte é maneira porque ele humilha, sabe? É uma questão de humilhação. Em vez dele finalizar, ele fala, tipo, você não merece isso e vai embora. E aí quando ele vai lutar contra o Ryu e Ken, ele só perde porque ele fala, vou lutar no nível de vocês. E aí ele não usa o poder psíquico dele. Ele desce a porrada nos dois. Tem uma hora até que o Ken joga ele no ping-pong, e antes dele cair, em vez dele cair, ele para no ar voando assim, sabe qual é? Muito irado. E aí o que o Ryu e Ken faz? O Ken vai... Na verdade, o Ryu vai, agarra a perna do Bison pra segurar ele pro Ken bater, aí o Ken vai dar porrada nele, sabe qual é? Tipo, foda-se a honra, vamos matar esse cara. E aí no final ele pega um caminhão e tenta atropelar o Ryu, isso não faz sentido. Acho que foi tudo que sobrou da Shadalu, foi um caminhão que ele guardou, sabe qual é? Ele vou matar ele com esse filho da puta aqui, ó. Porra, mas ele é um vilão muito maneiro, cara. A história em si, a Shadalu, tem a história da Chun-Li, Se você né? pensar nos personagens do Street Fighter, Sim. você vê que os poderes que o Bison adquiriu e tem, eles têm uma diferença muito grande. Tem um Sim. abismo ali entre ele e qualquer outro personagem. Sim. No desenho, então, tu vê isso completamente. Então, partindo do princípio desse mundo do Street Fighter, ele, pô, é Sim. foda. Sim, não, ele é muito foda. Essa parte do poder dele, que é muito além do poder de todo mundo, sabe? Ele é muito maneiro. E no filme do Raul Julian do Van Damme, ele só faz uma coisa que presta, esse Bison. Porque ele realmente mata a família, mata o pai da Chun-Li, né? E aí ele só faz uma coisa que presta. Quando a Chun-Li vai confrontar ele, fala, você matou minha família, não sei o que. Ele fala, então, desculpa se eu não lembro, porque pra você realmente pode... E ele bebendo, assim, ele tá servindo um conhaque e bebendo. Aí ele... Desculpa se você não lembra, mas é que pra você pode ter sido realmente um impacto muito grande, um evento muito impactante, mas pra mim, você tem que entender que isso é tipo uma terça-feira. I don't remember any of it. You don't remember? For you, the day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday. Isso é terça-feira pra mim, virou até uma expressão, tipo, acontece uma parada absurda, tipo no Rio de Janeiro. Ah, gente foi baleada. Terça-feira, entendeu? É isso. Ah, uma curiosidade sobre o Bison. Todo mundo sabe essa curiosidade. Mas o nome dele não era Bison, no original. O nome dele é Vega. É. O Balrog é o Vega. E o Bison é o Balrog. Por quê? Porque na verdade o M... É tipo Mike Tyson. então, é porque era Mike Bison. Entendeu? Só que aí o que aconteceu? Quando veio pro Oriente... Oriente, onde eu tô? Quando veio pro Ocidente, a Capcom ficou com medo de ser processada pelo Mike Tyson. Pela aparência parecida e pelo nome. E aí o setor de marketing falou, vamos mudar os nomes aqui. E aí reorganizou a galera, entendeu? E aí ficou essa parada. É uma ótima estratégia, né? Vamos fazer aqui, ó. Esse vira esse vira esse. Exatamente, aí virou Vocês entenderam. Vamos agora pro nosso primeiro lugar.
Em primeiro lugar, é o maior vilão de todos os tempos, na nossa opinião. Pela história dele, ele se tornou o maior vilão. A gente tá falando do Lich King, é o Arthas, tá? Não o Lich King só. Porque o Lich King existia antes, era uma entidade que estava presa no Frozen Throne. O Arthas é maneiro por quê? Porque quando você joga com ele no Warcraft 3, você começa a saga, ele é um dos heróis. Ele é um herói, tipo, aclamado, é um paladino. Então ele é, tipo, a justiça, sabe? Ele quer muito bem pro povo dele. Ele começa a ficar obcecado por trazer o bem. Ele encontra a espada, que era a espada do Lich King, que é a Gele do Lamento. Que ela corrompe as pessoas, vai absorvendo a alma. Depois que ele pega essa espada, avisam pra ele que, ó, essa espada é amaldiçoada. Tem que eu não sei se é confiável ou não, a fonte é a internet. Que fala que um lado tá escrito, na espada tá escrito um lado pra governar e outro pra destruir. Faz sentido. Ia ser irado Maneiro, também. né? Pode ser. Isso é verdade. É verdade agora. E aí ele encontra, falam que a espada é amaldiçoada, mas ele fala que vai fazer de tudo pra ajudar o povo dele. Depois que ele pega a espada, ele some, ele volta depois de algum tempo, o povo celebra, né, que ele é um príncipe. E as espadas no mundo de Warcraft, elas falam também, né? Não, só isso. Não, tem outras que falam. As As espadas mais poderosas, elas têm tipo uma consciência própria e falam com o seu portador. Essa espada, assim como o Lich King é o Sauron e essa espada é o Anel, tá? É isso. Porque a espada fala, vai falando, vai sussurrando e é a voz do Lich King. Quem veio primeiro? Quem veio primeiro na história mesmo é o Sauron. E aí o que acontece? Ele é corrompido, ele volta, o CGI é iradíssimo quando ele volta, por mais que, olha só, seu filho é um paladino. Ele é o príncipe, tá? Da parada. Ele é um paladino. Ele sai com a armadura dourada, branca, azul, brilhando e tal. Ele volta com um manto negro, uma armadura negra cheia de caveira. A espada dele é uma caveirona que sai gelo, todo sinistro, o cabelo dele branco. O pai dele realmente não percebeu que tinha alguma coisa errada? Nem que ele, tipo, sei lá, eu acho que meu filho virou um cracudo. Nem que seja isso. Sabe? Tipo, tá de boa. Deve ter aqueles pais, tipo... Relatos que falam assim... Adolescente. Tipo isso. Cara, não é possível. Vê o vídeo, procura aí o Arthas voltando. Meu filho virou metalheiro. Tipo isso. Essas fases. Também fui metalheiro, lembrou dele cabeludo, fazendo, sabe, tipo de caveira. Caralho, muito escroto. Olha o vídeo. O pai dele falou, filho, voltou. Pô, voltou igual um capeta. E aí ele mata o próprio pai, tá? Que inclusive depois ele precisa da urna mágica, que os restos do pai dele tá lá. E ele pega a urna, joga os restos do pai fora e pega a urna e vai embora. Ele é um filho da puta. É um vilão, exatamente. Sem escrúpulos, sem sentimentos. Exatamente, ele sabe o que fez. Ele fala que sabe o que fez, mas a alma dele foi tão corrompida que ele não tem arrependimento nenhum. Então, e ele gera outros vilões do mundo. Então, se ele gera Sylvanas, que é uma elfa Banshee, ele mata ela, só que em vez de só matar ela tranquilo, ele ressuscita ela como uma Banshee e dá a ordem pra ela matar o povo dela inteiro. E ela mata todo mundo, tipo, da cidade dela e tal. E ela lembra disso. Tanto que depois a missão dela fica matar ele. Tem toda uma saga, tipo, de herói, que você vai crescendo, depois você vai crescendo como vilão, até você se unificar ao Lich King, que tá perdendo poder e tal, e precisa da espada de volta. Mais uma vez o Sauron, que precisa do anel e tá perdendo poder. Aí ele vai lá e eles viram um só. E ele divide o corpo, né? A alma dos dois ocupa um corpo só quando ele coloca o elmo. Que a Blizzard lançou o Wrath. Wrath of the Lich King. Não sei nessa hora, mas depois que ele fica dormindo, mas é uma expansão do World of Warcraft. E aí ele vem, tipo, e vira um dos maiores vilões do Warcraft. Sim. É o único rei da nossa lista. Exatamente. Está no primeiro lugar. Porque o rei ficando... Os CGs dele são foda. A história dele, você jogando. Isso que é maneiro, porque você joga com o vilão. E uma das coisas assim, que você para pra perceber. Quando você tem uma história por trás e o jogo de certa forma consegue desenvolver. Sim, o enredo é maneiro, o enredo é maneiro. Você se comunica. Sim. Vou falar se identifica, porque se identificar com o vilão, acho que você tá precisando fazer uma terapia. Por mais que o Thanos tem seus pontos. Então, é isso. Porque assim como a gente se identifica e gosta dos heróis, porque a gente tá jogando e evoluindo com eles, o Arthas, ele é o herói no começo, e você joga e evolui com ele até quando ele vira vilão. Então você tá toda na trajetória dele, sabe? Tipo, eu acho que nenhum vilão do game, né? Você jogou do começo ao fim. Herói é aquele negócio de ou você morre cedo pra virar herói, você vive bastante pra se tornar vilão. Você sabe que ele se perdeu. Sim. E você acompanha isso.
você vai se perdendo junto com ele, sabe? Então, assim, ele é o primeiro lugar por uma questão de história, de importância e de carisma do personagem, tá? No Ele negócio. eu acho que é o avatar perfeito do vilão. Sim. Que é ele o e cara Sauron. mal, tem cara de mal, É, exatamente. ele não tem escrúpulos, Assim, não tem sentimentos, ele já aceitou o negócio. tem um elmo e tem uma espada. É, exatamente. Tem um elmo irado e uma espada foda. É isso, não é um elmo e uma espada qualquer. Sabe? É isso, Então, gente. primeiro lugar aí pro Arthas. Se a gente esqueceu alguém, coloca aí nos Com comentários. certeza, né? Não existe só 5 jogos. É, no são mundo. 5, né, gente? Dá um negócio. Mas assim, comenta aí quem você acha que faltou pra gente poder fazer uma lista 2 desse Isso. top 5. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos top 5. Dá um joinha no vídeo, compartilha se você curtiu e continua aí na nossa saga de dominação mundial. Valeu, gente.